Fala, família promessista! Como é que vocês estão? Estamos aqui sexta-feira, 7 horas. Feliz sábado! Olha aí. Você já compartilhou? Não compartilhou ainda não, cara? Compartilha essa parada aí. Compartilha com seus amigos aí, com a igreja. Chama a igreja para assistir. Hoje vai dar ruim aqui, hein? Eu vou adiantar para vocês. Se aquele lá com a Tânia que falava sobre contenda, diaconisa Tânia, a Denise e o Cláudio falavam sobre contenda, esse aqui vai dar conselho mesmo. Mas antes de mostrar quem está aqui e antes de falar, né, sobre o tema, eu preciso falar sobre algo importante que eu preciso dizer, que vocês precisam saber. A gente tem feito esse trabalho de podcast, tem sido gratificante. Nós temos visto aí uma resposta, né, das pessoas nos comentários. Como eu sempre digo aqui, eu leio todos os comentários. Toda semana eu vou lá, volto para ver se tem algum comentário novo, até vídeos antigos, anteriores, às vezes aparece um comentário ou outro, e eu vejo todos, tá? Tudo isso para quê? Para que a gente receba um feedback de vocês sobre como que está sendo, que você está gostando, se você quer ouvir algum tema novo, alguma outra coisa aqui. Nós trabalhamos aí uma leva de episódios com o pastor Cláudio Duarte, né, que é o Ministério de Ensino, e nós tratamos aqui sobre alguns temas. E a gente, desde semana passada nós tivemos falando sobre o golpe, né? O golpe está aí, cai quem quer, né? Um tema administrado e indicado pelo Ministério Jovem, né? Por isso que é a treta. E hoje vai dar outra. Mas, antes disso ainda, eu preciso dizer também que os testemunhos que a gente tem recebido sobre os vídeos que a gente tem compartilhado, os episódios, né, tem sido maravilhosos, irmãos. Esses dias o pastor Marcos Vinícius compartilhou comigo que a mamãezinha dele lá sempre está em oração assistindo a gente, né? Como é que é o nome mesmo? Vai, Helena. Eu sempre esqueço o nome da senhora. Mãe Helena. Diaconisa Helena. Diaconisa, não, né? Irmã. É irmã mesmo? É. E, ó... Recebe, vô. Não muda de câmera não, hein? Ninguém sabe quem está aqui. Mãe Helena, um beijinho especial para a senhora, que a senhora está aí em oração. E mais ainda, né? Soubemos que é um grande prazer saber que o Sérgio, filho da irmã Helena, irmã de toda a família aí, irmão de toda a família, que a família é grande, o pastor Marcos Vinícius me contou que o Sérgio foi curado, né? Num momento desse, nessa reunião, nesse encontro aí para assistir o podcast. E olha que maravilha, irmão. O que você está fazendo aí? Sentado aí, assistindo, que não já compartilhou? Faz isso, irmão. E faça como a nossa irmãzinha Helena, que fica lá assistindo, orando e intercedendo. Olha que maravilha, que bênção. Eu me sinto abençoado, mais ainda por saber que tem uma pessoa especial, mãe Helena, orando por nós, orando por esse trabalho, por esse projeto. TV Viva Promessa, irmão, está lá todos os dias para você assistir. Então, aproveita, participa, compartilha. É muito interessante, muito importante. Se você é empreendedor, se você quer ter a inclusão dentro da igreja, faz isso aí. Mas vamos lá para a treta de hoje, né? Recebendo aqui a missionária Misrane, missionária aí, Diego, presbítero Diego, pastor lá em Vaz Lobo, e a futura diaconisa Stephanie. Amém. Aí, Marcos Vinícius. Fala aí, pessoal. Vamos falar hoje sobre cancelados. Um tema difícil, hein? Vamos falar sobre cancelamento, sobre cancelado. Vamos falar aí sobre... É algo muito comum hoje, irmão. Quem tem Twitter aí sabe que toda semana você tem que ter pelo menos um por dia, um cancelado por dia, né? Independente de qual lado você está, independente do que você está fazendo, independente pode ser qualquer coisa, cara. Eu espero que eu não seja cancelado por ser daltônico. O resto, né? Pode acontecer qualquer coisa. Fala aí, mano. Vocês não vão falar nada, né? Diego, só eu que vou falar. Não, o Diego vai começar aí falando, vou dar uma oportunidade para ele. Então, boa. Vamos começar dos menores primeiro. Eu fui chamado essa semana na faculdade de profeta menor. Queria agradecer nesse momento também de estar participando com vocês. Acho importante esse incentivo, né? Essa programação que acontece, ela tem um alcance, como o pastor Jefferson falou, muito grande. E para muitas pessoas isso é mais um programa, né? Só que eu entendo isso como um canal de multiplicação, né, do alcance do evangelho.
E falar sobre esse tema é algo emergencial para a nossa sociedade hoje. E não só para a sociedade, mas também para a igreja que está inserida nela. Pensar sobre cancelamento é pensar sobre algo que não acontece desde hoje, né? Não é o que é atual apenas, mas é algo que é bem antigo. E eu acho que esse bate-papo de hoje, essa troca de ideia, ela faz todo sentido a partir do momento que nós possamos identificar os desdobramentos para que a gente possa tirar dúvidas, abordar conceitos, né? E assim a gente poder trazer à luz da Bíblia aquilo que nós devemos fazer, como devemos nos comportar, né? Diante desse cenário que tem se apresentado para todos nós. Que seria uma fala para a gente poder passar a bola aí. Cancelado. A gente é cancelado dentro da igreja, cara? Antes de dentro falar da mal dos igreja. outros, vamos falar mal da gente? É verdade. A gente é cancelado dentro da igreja? Às vezes, sim. Por posicionamentos, pensamentos. Somos humanos, gente. É difícil lidar com outro ser humano que pensa diferente de você. E muitas vezes nós cometemos essa infelicidade de cancelar o irmãozinho do lado. Por conta de situações, entende? Que acontecem e que você se posiciona de uma forma, ele de outra. A gente fica... Já percebeu que a gente tem essa intenção sempre de mudar o pensamento do outro? Porque o meu pensamento é mais inteligente. Aí, se o outro não concorda comigo, fulano não presta para essa conversa. Aí a gente cancela o fulano. Acontece cancelamento da igreja. Triste, mas acontece. Não deveria, né? Porque quando a gente pensa o reino, os nossos pensamentos ele tem que não ser cancelados, mas eles seguir uma linha de adoração. Porque, no fim, o único motivo que a gente tem que fazer é adorar. Então, não deveria ser. Mas, sim, tem. Igual a Mi está falando, tem, sim. Porque somos de opiniões diferentes. E, hoje em dia... O cancelamento, ele se dá como? Ele se dá por uma pessoa que pensa totalmente diferente e ela não pode expor o seu pensamento. Porque se ela expõe o pensamento, igual a gente pode expor o nosso pensamento de uma coisa, eu vou influenciar você a não pensar igual a ela. E aí, como é que começa? O montinho começa. Não, ela está errada. Não, ela está errada. Não, realmente... O Jefferson influencia outro. Então, acaba... Porque se eu cancelar uma pessoa sozinha, eu sou só uma pessoa que não pensa igual a ela. Mas quando eu começo a pensar e começo a influenciar, então o coletivo faz eu cancelar aquela pessoa. Tem irmãos que cancelam até o pastor, gente. É complicado. Que junta lá na casa, lá na hora do café. Não, porque o pastor, né? Aquela situação... E aí começa essa questão que a Stephanie falou, que é o ciclo, né? A cadeia ali, que todo mundo ali senta para começar a cancelar o pastor por conta de um posicionamento. Não deveria, mas acontece. Eu acho que eu sou cancelado por causa da minha cara, né? Fazer o quê? Mas acho que a linha é essa mesmo. A divergência do pensamento. Sim. E hoje a gente vive uma polarização muito forte. Não estou falando política, não. Estou falando em qualquer posição. Sim. Né? Em qualquer posição, às vezes até para decidir quem é que vai para ver quem é que vai decidir, tomar a decisão certa, se é o pai ou se é a mãe, se o filho vai tomar um refrigerante ou não, se ele vai, né? E às vezes essa polarização, essa discussão, essa divisão que existe, isso atrapalha também no ambiente da igreja. E a pessoa, o irmãozinho que era para estar sendo recebido e abraçado, ele está sendo cancelado porque ele tem uma cultura diferente, ele está vindo de uma linha diferente. De uma época diferente. Uma época diferente. Hoje nós estamos aqui num ambiente onde a igreja é preta. Mas imagina para o irmãozinho que, né, não aceita a igreja preta. Aí lá ontem foi assunto na lição bíblica. Que um pastor nosso lá de Alto falou assim, eu não aceito a igreja preta. E aí os jovens já começaram, mas é porque ele não entende o conceito da igreja preta. Aí ele foi cancelado. Não, gente, é porque ele é de outra época. E aí, na época dele, a igreja preta não existia. E para ele é chamar atenção demais. Ele não entende que é uma questão apenas de, talvez, de concentração, das pessoas prestarem mais atenção. E aí a gente acabou cancelando o pastor lá, o pastorzinho. Tio Nem, a gente te ama. Eu penso assim, é interessante a gente ver essa ideia do cancelamento, porque eu fiquei pesquisando um pouco sobre isso e pude ver alguns vídeos também, né? Achei interessante porque o cancelamento é o ato de você ignorar alguém
né? E as atitudes daquela pessoa por conta de você não concordar com aquilo que ela faz. Por que é algo público? A exposição que se torna, principalmente pelas pessoas que são famosas, é isso que traz à tona. Porque pessoas que são, digamos assim, anônimas, não tem tanto volume de expressão, né, de alcance. Mas agora, você vê nomes, né, do meio secular, inclusive de atrizes, cantores, empresários, né, que quando não conseguem, né, agradar a outras pessoas, são cancelados. E a gente vê o estrago que isso traz para a vida das pessoas, né? Às vezes é um erro grave e outras vezes é um erro não tão grave assim. Né? E o estrago que é feito depois disso? Eu queria até compartilhar um exemplo que eu estava vendo. Existia uma mulher, se não me engano, se ela era americana ou britânica, e ela, quando estava num voo indo para a África do Sul, não sei se vocês viram esse caso, ela publicou no Twitter, dizendo que ela estava indo para a África do Sul e esperava não pegar AIDS. E aí, quando ela chega, ela desliga o celular, né, bota no modo avião, e nesse período que ela estava viajando para a África do Sul, o Twitter começa a bombar, porque ela era uma pessoa que era famosa, e ela foi automaticamente cancelada. Ela foi mandada embora, a tia dela falou que ela manchou o nome da família, né, e depois de anos isso ainda repercute e traz enormes, estrondos para a vida pessoal dela. Quer dizer, a vida da pessoa nunca mais é a mesma. Isso estamos falando de pessoa pública. Agora, e as pessoas anônimas também, que muitas das vezes são canceladas, quando não aguentam a pressão, quando não suportam todo aquele processo do cancelamento e o pós-cancelamento, muitas das vezes acabam tirando suas vidas. A gente entra numa outra temática que é o suicídio, né? Não aguentar, né? Sofre calado, acaba passando por um momento que precisa dar um fim à sua dor e acaba tirando sua vida por conta de algo que ela não teve o controle da abrangência que se espalhou aquele cancelamento, vamos pensar assim, né? O cancelamento é uma falta de empatia? Sim. É possível que a gente esteja numa sociedade que não tem mais empatia? Sim. Com certeza. Em Libras, o sinal é assim, né? Empatia. É como uma troca. Eu respeito você, você me respeita, eu entendo você, você me entende. A partir do momento que eu não tenho essa troca com você, igual a Stephanie falou, de posicionamentos diferentes, e eu acabo me colocando acima de você, cara, eu tô sendo totalmente não empático. E a gente vê isso não só no meio cristão, não. A gente vê, hoje em dia, você não pode ter opinião diferente de ninguém. Sabe? Eu sou flamenguista. Você é Botafogo? Pô, não tem nada. Botafogo. Parceira. Pô, mas flamenguista é gente boa, pô. Você não tem nada. Só tem flamenguista aqui. Aleluia! Tem vascaíno aqui. Não, mas você sabe que o pensamento não é assim, poxa, você é botafoguense. Eu sou flamenguista. Botafoguense nem tem tanta gente assim. Então, isso começa... as pessoas começam a criar coisas para não aceitar as outras. Então, é aí que começa o cancelamento, né? Aí começa... Você não sabe ter empatia com o sentimento do outro, você não sabe respeitar o que o outro é, o que o outro fala. Né? E a gente é muito cancelado por causa do sábado, né? O sábado é o ponto do cancelamento. Pra falar nisso, a gente tem que trazer aquele tema aí do como abstinência. Abstinência. Não, o Wesley me mandou umas trigas esses dias aí como é que é? Da seita, né? Seita... Facção, admitir nossa exatamente. facção. É seita, é facção. Essa semana foi ontem, a gente pedindo um lanche e aí a gente sempre põe, né? Não, a gente não come bacon por conta de uma questão religiosa e tudo mais. Então, por favor, aí veio o lanche com bacon. Aí eu liguei e pedi pra moça, nossa, com maior cuidado. Poxa, veio o lanche com bacon, eu preciso que troque e tudo mais. Ela falou, você não pode simplesmente pegar e tirar o bacon da sua... Eu não, por uma questão religiosa. Expliquei tudo a ela e ela falou assim, acho que fica difícil você pedir aqui, porque todo mundo tira. Você poderia ganhar uma batata. Nossa, perdeu o cliente. Não vou ser mais cliente desse local. Fui cancelada, tá? Não ganhei uma batata. Eu não ganhei uma batata de brinde por tirar com a minha própria mão bacon. Então, nós somos cancelados por conta de algumas situações que é diferente. Tenho amigos que acham que nós não somos pentecostais, porque vocês são adventistas? Não querendo batismo com o Espírito Santo, tchau.
eu fico, não, mas você nem sabe se eu sou progressista, se eu sou da reforma, você não sabe nada. É. E nós somos cancelados simplesmente pelas nossas doutrinas. Falar que é adventista já é um cancelamento, né? Já é um cancelamento. Total. É, sim. Já não é chamado pra festa porque tem cachorro-quente de porco. Gente, pensa pelo lado bom, a gente economiza. Você não precisa comprar tanta coisa assim. É só um franguinho que já resolveu. Como diz a Pérola, um fanguinho. Fanguinho. Esse cancelamento é engraçado, né? Porque a gente acha que só assuntos políticos a gente vê o cancelamento, mas na verdade a gente vê por qualquer razão, Sim. por qualquer motivo. O fato de você ter nascido numa família com mais condições, né? E você falar que é a sua realidade, isso em algum momento vai transformar, né, em um cancelamento, porque você não podia nascer numa família boa. Você não podia nascer numa família que o seu pai é um empresário. Você tinha que nascer numa família pobre, vem lá de dentro da comunidade para você poder falar alguma coisa. E, na verdade, isso não faz sentido. Né? Falta o contexto. Acho que, às vezes, a pessoa não olha o contexto da situação. E, no contexto do dia a dia, nós somos cancelados por causa das nossas atitudes e das nossas escolhas. Sim. E aí, às vezes, a gente acaba abrindo mão, tem gente que abre mão das suas escolhas para poder não ser cancelado. Eu acho interessante você pensar sobre essa questão da empatia, né, que foi falado. A empatia fala que é como a gente se colocar no lugar do outro. Mas isso, psicologicamente falando, é impossível. Sim. Porque as nossas emoções definem a nossa maneira de como nós vemos todas as coisas. Então, foi falado aqui, em outro dia, né, sobre essa questão. A maneira como o Jefferson vê o mundo depende do estado emocional que ele está. Porque se ele estiver magoado, chateado, sabe, triste, ele vai ver de uma maneira. Então, nunca ele vai poder se colocar no meu lugar se eu estiver vivendo uma outra fase da minha vida. Uhum. Agora, nada disso impede da gente poder enxergar o outro e as suas necessidades, as suas demandas, porque, como a Stephanie falou, ninguém é igual. Eu não preciso deixar de ser teu amigo porque eu não concordo com a sua posição política, se torce para o mesmo time, se congrega na mesma igreja. Eu não posso não concordar com certas coisas, mas eu continuo sendo teu amigo. Porque são duas coisas. Hoje acontecem muitas questões de relacionamento em relação a brigas por conta dessas questões. A gente não separa a ideia da pessoa. A gente pode ter pensamentos ideológicos totalmente diferentes, mas eu consigo conviver com você, eu consigo te amar, entender o que você passa. Agora, para muitos, não existe essa dissociação. A gente pensa na integralidade. Ele pensa assim, então eu não posso conviver com ele, eu não quero estar com ele, eu não gosto dele. Acontece muito isso nos dias atuais. Existe esse cancelamento que existe na internet, eu acho ele às vezes muito cruel. Porque é uma militância que às vezes não olha o contexto das coisas. Né? Isso em qualquer lado, em todos os lados. Sim. Né? A gente precisa, nós, como cristãos, a gente precisa estar atento para enxergar isso por um outro prisma, por um outro ângulo. Porque senão a gente acaba cancelando também. Né? Isso vale para tudo, é claro, né? Não só para as coisas da internet. Mas a internet fica mais evidente. As redes sociais ela deixa isso mais claro, mais evidente. Isso, né? Você vê lá e quando dá fé o negócio tomou uma proporção gigante. E quando você vai entender, que você vai pegar lá o contexto, o que foi dito, o que foi visto, o que foi apresentado, você fala, pô, mas não tem nada aqui. Não tem nada que abomine, não tem nada que vai condenar aqui. O contexto aqui está certo. Né? Não vamos. Deixa eu partir logo para a agressividade. Vamos falar logo da Bruna Carla. A Bruna Carla, lá, quando você vai pegar, ela fala, a fala dela é uma fala para um amigo. É uma fala para um amigo dela. Ela está sendo cancelada pela amizade que ela tem com um camarada que é homossexual. E nessa conversa dela com um amigo que ela expôs, essa conversa, ela compartilhou a intimidade dos dois. Sim. Na conversa, a pessoa podia não ter falado nada, né? Mas ela resolveu compartilhar e dizer que ela jamais cantaria no casamento dele, que é o seu amigo. Né? Se ela estivesse falando de outro, eu até poderia dizer aqui que talvez ela pudesse ser cancelada, né?
porque o contexto seria ela, de repente, ser muito agressiva na fala dela. Mas a forma que ela estava falando, talvez ela falaria de outra forma se não fosse um amigo dela, mas ela estava falando com um amigo. Tu é meu amigo? Então posso falar. O que vai me impedir, se nós somos amigos mesmo, de eu falar a verdade? A gente falou aqui na semana passada, né? Que falou aqui sobre a questão de falar a verdade. E se há uma proximidade, se há uma comunhão, uma amizade muito íntima, muito próxima, o teu amigo tem que te falar, cara. O que eu espero do meu amigo é que ele me fale, né? Igual os pastores estavam me chamando a atenção lá. Pastor Júnior Mendes, ó, te amo, pastor Júnior. Mas os pastores vieram me chamar a atenção, porque a forma com que eu falei com o pastor não era a forma que eu deveria ter dito. Aí eu fui lá pedir perdão para ele, porque eles vieram me falar e falaram, cara, não era o que eu queria dizer. Então a amizade, ela traz isso. E a pessoa está sendo cancelada num contexto onde ela está conversando com um amigo. E ela está sendo cancelada e chamada de homofóbica. E aí, se a gente entender o que é homofobia, que está tipificada no crime de racismo, não tem nada a ver com o que ela fez, tá, galera? Não tem a ver mesmo. É o amigo dela. Que homofobia é essa de amigo? Nem só por ser amigo. É uma questão de que a homofobia está tipificada no crime de racismo, então é uma ofensa. Você tem que ofender a outra pessoa pela condição dela racial, ou a escolha dela, né, lá, a questão do gênero e tudo mais. Mas ela não fez isso. Ela simplesmente foi convidada. E aí, se eu fui convidada, eu posso negar, né? Eu posso falar, para mim não dá. E ela, além de falar por que não dava, ela explicou para ele, olha, eu tenho meus princípios, eu tenho uma regra de fé, eu sigo eles, e para mim não dá. E a partir do momento que se um dia você se encontrar, né, ter essa transformação, e você decidir casar com uma mulher, com certeza cantarei no seu casamento. Gente, ela é cantora, ela pode negar não cantar em algum lugar. Eu posso negar não fazer algo para outra pessoa. Eu já convidei várias amigas que são espíritas para ir na igreja. E elas falam para mim, só vou na sua igreja quando você for no meu centro espírita. E eu falo para ela, então não vou no seu centro espírita. Ela fala, então não vou na sua igreja. E tá tudo bem. Continua amigo, a amizade continua. É uma questão a negativa, por uma questão de princípios religiosos e tudo mais ali no momento, se tornou uma situação bizarra, homofobia. E eu fiquei me perguntando como é que ela foi homofóbica. E isso acontece. Tem acontecido muito, 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 muito. E o problema é que as pessoas que são do meio, né, secular, elas começam a cair em cima. Não, a gente vai cancelar. E qual é a estratégia do cancelamento? Eu vou colocar quem é da mídia para puxar isso. Quem encabeça? É sempre o pessoal da mídia. Não, quem é? Quase levei um susto. Achei que você ia falar que era o pessoal. Não, igreja. E aí o pessoal começa a encabeçar isso. E aí a massa, que é assim, a massa, né, que somos nós, a gente vai numa onda que a gente, às vezes, nem é aquilo que a gente pensa, mas como está todo mundo falando, como está todo mundo cancelando, como está todo mundo dizendo, eu vou dizer também. Não é isso? E, para piorar um pouquinho, porque não fica só aí, né? Não fica só a gente tem que fazer o estrago completo. Para piorar um pouquinho, ainda tem crentes que acham que ela não deveria ter tomado essa atitude por conta dela ser famosa, por conta dela estar na mídia. Não, ela podia ter a opinião dela, mas guardava para ela, dava outra resposta. Enfim, além da gente ter isso de andar na contramão do que o povo pensa, a gente ainda tem que fazer com que as pessoas entendam que a gente não está aqui para agradar todo mundo. Né? Jesus não esteve aqui para agradar todo mundo. E ele nem fez, nem conseguiu fazer, nem conseguiu agradar. Então, assim, é complicado. A gente, nossa geração, o mundo, né? Cada ano vai piorando mais e a gente vê nitidamente que é mais difícil você influenciar para o bem, porque a massa é influenciada para o mal, sabe? Então, é complicado. Pensando nessa questão daí, eu tenho 2 experiências pessoais. Uma, eu fui convidada para ser padrinho de casamento, e o casamento seria exatamente num centro espírita. E eu, obviamente, né, não aceitei ser padrinho. Assim como a Bruna Carla, eu também fui cancelado pelo casal. Né? Fui cancelado pelo casal. Não, mas ela não foi cancelada por ele, não, né? Mas eu estou citando um exemplo de ter negado, né? Entendi. Eu fui cancelado pelo casal e pelas pessoas também que souberam do caso.
dizendo que foi um fanatismo, que não tinha nada a ver, não poderia misturar as coisas, porque isso daí é tão sério, gente, que envolve tantos aspectos, né, pessoais, coletivos, que para mim, naquele momento, eu fiquei falando assim, chega a ter um momento assim, bate aquela coisa na tua cabeça, pô, será que eu não poderia ter ido? Não faria nenhum problema, porque eu sou firme na minha fé. Eu tenho minha convicção. Isso não abalaria nada. Mas aí tem por outro lado. E qual é o comportamento das pessoas que me observam? Aí pessoas que eu convivo, eu falo, caramba, cara, poxa, eu não esperava isso de você. Então você fica naquela corda bamba. O que eu faço? É uma linha muito tênue. Só que eu entendo o seguinte, eu fico com o que a Bíblia diz. Eu não fico com o que comportamentos, tendências, com o que a moda, o que a mídia diz. Eu fico com o que a Bíblia diz. Eu posso participar, pactuar daquele momento, porque ali não é só um casamento, envolve toda uma questão espiritual. Eu estou num ambiente totalmente diferenciado daquilo que eu acredito, né? E também pensar sobre essa questão de ser cancelado por você não compactuar com algo, também já fui convidado para ser padrinho de uma criança na igreja católica. E eu fui cancelado também por causa disso. Caramba, cara, poxa, por que você não aceitou? Então, são coisas que para a pessoa fala assim, o que tem nada a ver? Qual é o problema? E eu sei as consequências que isso traz. Eu estou dando para você 2 exemplos, né, reais, e a gente precisa trazer isso para a luz da Bíblia. O que a Bíblia pensa sobre isso? Né? Qual deve ser o nosso posicionamento quanto a isso? Porque a gente está falando de pessoas, muitas das vezes, são canceladas por posicionamentos normais, seculares. Mas e quando confronta a nossa fé? Nós temos a base, o suporte, a estrutura para poder aguentar ser cancelado, não negando a nossa fé? É o que eu poderia dizer para você nesse momento, né? Para as pessoas que nos ouvem também. E nós, qual seria o nosso comportamento quanto a isso? Né? Acho que às vezes a gente abre mão da nossa fé para poder agradar. Sim. É o que a Stephanie estava falando, né? Às vezes a gente está preocupado em agradar. Sim. E, na verdade, a gente não está visualizando o ângulo correto. A gente, muitas vezes, até esquece de quem somos, sabe? A gente anula quem somos. Eu muitas vezes, eu tenho que parar no dia a dia para refletir sobre quem eu sou, a quem eu sirvo, quais são os meus princípios. Porque no dia a dia, as pessoas vão te oferecendo ou vão te botando em situações para você concordar, para você... E aí eu levo sempre isso comigo. Eu sou geração eleita, sacerdócio real. Peraí, se eu sou geração eleita, sacerdócio real, se eu sou estrangeira aqui, eu não posso ser aplaudida pelo mundo, gente. Não posso. Tem alguma coisa errada se está todo mundo me aplaudindo o tempo todo. O próprio Jesus falou, pelo meu nome, vocês seriam odiados. Eu estou sendo muito amada, está tendo alguma coisa errada. Será que eu não estou balançando a cabeça demais para os assuntos que são levantados? E aí o medo a gente nem tem esse nível, talvez a Stephanie esteja num nível um pouco mais elevado de um cancelamento digital, porque ela tem muitos seguidores, porque ela se posiciona lá, mas a gente tem medo de ser cancelados em pequenos locais, tipo no trabalho. Eu tenho esse medo, às vezes, de ser cancelada de modo que ninguém olhe para mim. Onde eu trabalhava, o pessoal não me dava parabéns, não, porque achava que que a igreja não permitia. Como se fosse assim. Eu não gosto, né? Eu fico muito tímido. Ainda, tá? Eu fico muito tímido. Então, se eu pudesse tirar folga no dia do meu aniversário, eu tirava, né? Mas as pessoas pensam, e aí vem a Páscoa, vem o Natal, sim, e aí as pessoas vêm e não sabem. Falei, cara, feriadão, bom feriado pra você e tal. Isso. Entendeu? Mas assim, com 12 anos fiquei trabalhando lá, o pessoal foi aprendendo a lidar. Sim. Mesmo assim, ainda tinha gente com dificuldade, porque não entendia direito, né? Mas a pessoa que não convive, não entende muito bem. E o aniversário não tinha nada a ver. Aí misturavam tudo, faziam tudo num bolo só. Mas é o que acontece. As pessoas te julgam e te separam. Sim. E aí tu fala, não, vou chamar o Jefferson não, porque o Jefferson não é... E o engraçado é que eles, geralmente, esse núcleo de pessoas, geralmente eles pregam que Deus é amor. Uhum. E aí eles falam assim, porque Deus é amor, você não deve julgar o outro.
Mas eu vivo te julgando, porque o meu Deus que é amor para mim não é amor para você não, meu bem. É o que aconteceu com a Bruna Carla, E é né? bem complicado isso, porque você se encontra ali num ambiente onde as pessoas estão o tempo todo, não, porque Deus é amor, e aí ele não quer que a pessoa seja infeliz, ele quer... Mas aí, quando eu falo o que eu penso, o amor de Deus, que abrange tantas pessoas, não é abrangente para mim, esse tal amor de Deus que as pessoas pregam. Não, porque você está errada. E não é sobre eu querer estar certa, é sobre eu estar pregando ou falando sobre algo que eu acredito, que é a minha regra de fé. E aí foi uma discussão tremenda no meu trabalho por conta dessa questão da Bruna Carla, porque eu sou meio polêmica, às vezes eu solto a bomba e saio andando. Eu falei, tá bom, e aí, você? Quando você viu Jesus lá pendurado na parada gay, ele vestido, beijando outro homem, você acha que aquilo não foi ofensivo para quem guarda a Bíblia, para quem é cristão, para o católico? Você não acha que aquilo foi ofensivo? Ah, não. Aquilo ali foi para gerar crítica. Aí eu falei, a Bruna Carla não pode falar que não vai cantar no casamento do outro, mas gerar a crítica de Jesus, né, uma figura tão importante para os evangélicos, para os católicos, beijando outro homem, vamos gerar crítica aqui, vamos criticar, vamos fazer as pessoas pensarem. E aí você vê a disparidade, sabe? Você não pode dizer o que você pensa quando o que você pensa tem a ver com a Bíblia ou com a sua questão religiosa no cunho evangélico ou católico. Porque os católicos também sofrem muito, porque eu tenho uma católica lá, amiga, que, coitada, é massacrada muitas vezes. Pessoal do trabalho, eu amo vocês. Então, assim... Isso se você estiver ainda trabalhando lá, né? A top, né? Minha chefe, gente, ela é gospel, minha chefe é gospel. Então, assim, você vê que tem ali um alvo. Existe um alvo. O alvo é aquela pessoa que crê em Cristo Jesus. É aquela pessoa que guarda os princípios ali, a Bíblia, que guarda os mandamentos. Esse é o alvo. O alvo não é qualquer pessoa. Não é você discordar que essa mesa aqui está rabiscada. Aí ele fala assim, não, é uma obra de arte a mesa. Não é isso. Esse não é o problema, esse não é o ponto. O ponto é quando você discorda de uma questão porque você é evangélico ou católico. Eu já percebi que os católicos sofrem também, né, nessa levada aí. E aí você é achincalhado. Mas se você falar de qualquer outra coisa, qualquer besteira, fazer uma piadinha com Jesus, tá tudo bem. É o famoso discurso aí, o pessoal até fala da tal da porta dos fundos, né? Né? O pessoal gosta de... na verdade, eu tenho visto algumas pessoas fazer esse contraponto e não são evangélicos, não. São pessoas que têm feito essa reflexão, né? Falar que é muito fácil o cara usar Jesus, Deus, para poder fazer uma sátira. Mas ele não faz isso com Maomé, ele não faz isso com o islamismo, ele não faz isso porque ele sabe que o risco dele é maior, né? Vocês já jogaram fogo lá na porta dos fundos lá? Essa questão da porta do fundo é assim, no passado eu via a porta dos fundos, né? Achava o humor engraçado, né? Humor inteligente, melhor dizendo, humor inteligente, né? No início, aquele humor que... Mas quando começaram a pegar questões de fé, para mim passou a ficar muito apelativo. Uhum. Porque, na verdade, o objetivo deles não é que as pessoas fiquem chateadas com eles. Isso vai acabar acontecendo, porque, principalmente o pessoal evangélico, vamos pensar assim. Mas é que, com essa promoção dessa notícia que eles estão atacando, aquilo se expande, as pessoas que trabalham em mídias sociais vão ver o alcance que aquilo vai ter. O cara vai falar assim, caraca, tá falando de Jesus mal, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, eu vou lá ver. Só dele ter clicado, já alcançou o que ele queria. Mesmo que ele vá dar um dislike, vai fazer alguma coisa, ele já alcançou, que é a visualização. Eles são medidos pelos likes. Então, assim, de likes e dislikes, mas só dele ter visualizado lá a contagem, tantas visualizações, meu irmão, é que isso, vamos publicar, porque a gente sabe que o pessoal cristão vai chegar e vai ver. O que eu passei a fazer? Não vê. Pode falar, a porta dos fundos, tirei tudo. Se a gente trouxer isso para a Bíblia, lá em João 8, quando a mulher adúltera, ela é trazida, né, para ali naquele momento, aquela mulher não está sendo julgada, ela já está sendo sentenciada. E aí você fazer um paralelo, um pouco atrás, um pouco à frente, melhor dizendo, Foucault, né, um filósofo francês, ele vai falar o seguinte, que a sociedade ela tem esse intuito sobre vigiar, controlar e punir. Eu vigio,
Eu controlo de acordo com aquilo que eu entendo que precisa ser estabelecido, depois eu puno. É uma sociedade punitiva. Quando você vai para João 8 e você olha aquilo lá, a mulher, quando é trazida de maneira... como é que a palavra, fugiu a palavra para mim? De maneira estratégica, eles olham para Jesus e falam: e você, mestre? O que você diz no caso desse daí? Eles tinham deixado Jesus na berlinda. Jesus, então, dá uma resposta para eles. Olha para eles e fala assim: quem é que não tem nenhum erro? Quem é que nunca errou na vida? Quem é que se acha superior a ela? Porque ele estava falando com as pessoas que se consideravam superiores. Uhum. Então, ele olha para aquelas pessoas e a Bíblia fala que uma vai largando a pedra, né? Quando sobra só Jesus e a mulher. E ela fala para ele: você também não vai me condenar? E ela fala assim, ele fala assim: vá e não peques mais. Eu não vou te condenar. Eu sei o que você está passando, eu sei o que você vive, eu sei qual é a sua história, eu sei que você tem um passado, você vive um presente que te trouxe nessa situação, mas o futuro que eu tenho para te dar é algo melhor. Ele está oferecendo pela possibilidade de uma nova vida. A sociedade cancelou, a mídia cancelou, mas ele diz: eu não cancelo você, eu te dou uma oportunidade. Então, muitas pessoas não têm essa oportunidade. Essa mulher teve, mas e as pessoas que não têm? A Bíblia traz esse exemplo para a gente. Claro, poderia citar vários exemplos aqui, como o exemplo de José. O cancelamento dele levou ele para a prisão. Mas o cancelamento de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Quantas partes na Bíblia conta para a gente? Então, falar que o cancelamento é algo novo, trazido desde 2017, 2016 para cá, não. É algo que é bem antigo, só que agora, esse nome que é trazido traz alusão a algo que é contextualizado para os dias de hoje. Né? E eu penso muito sobre essa questão. O que a Bíblia diz? Existe exemplo na Bíblia? Nós podemos nos apropriar da Bíblia e fazer, porque nós, como cristãos, precisamos olhar o que está acontecendo hoje, mas dizer: a Bíblia diz exatamente isso. Sim. E eu fico com o que a Bíblia diz. Eu penso dessa maneira. E a multidão, ela sempre, desde os tempos de Jesus, as pessoas sempre são injustas, né? São muito injustas por falta de empatia, né? Por falta de você não se colocar no lugar do outro, como a gente já falou aqui. Só que, assim, essa liberdade de expressão que hoje está aí, né? Você tem liberdade de expressão, não se encaixa para os cristãos. Né? Se a gente parar para pensar, a liberdade é só do outro. Porque quando eu me posiciono, poxa, eu sou cancelada. Então, que liberdade de expressão é essa? Você tem de botar a sua opinião, eu não. Entendeu? Então, tipo assim, é um contexto ruim para a gente. E aquelas pessoas que precisavam estar conosco, né, no mesmo propósito, visão de reino, elas ainda acham que a gente tem que se acovardar, quando a Bíblia diz que vai começar coisa pior. Né? Então, assim, o que ela passou, o que Jesus passou, a gente vai começar a passar, não tem essa. Então, se a gente hoje está se assustando com o cancelamento, o que será da gente daqui a pouco? Será que a gente precisa se posicionar? Com certeza. Real. Com certeza. Real. Noé, cara, ele era o anunciador da justiça, do final. Noé estava lá, ó, fazendo a arquinha, bonitinho, e estava anunciando: querida, vai acabar. E o pessoal olhando para ele, chamando ele de maluco, e a família dele está lá. Eu e a minha casa, eu e minha família. Vamos entrar na arca e vamos embora. Então, assim, Ló era um cara que estava vivendo o pior momento ali da sociedade ali. Eles olharam um anjo, queriam um anjo. Gente, pelo amor de Deus. Daqui a pouco a gente vai estar nesse nível também, tá quase lá. Eles olhando um anjo, querendo um anjo. E Ló, não, os anjos do Senhor não, os seres celestiais. Então, assim, você vê que foram homens que se posicionaram. Ló até fala: não, eu dou as minhas filhas. Para você ver o quanto Ló estava se posicionando com relação ao que ele entendia de certo, de errado, de princípios. E Ló e Noé se salvaram. Foram cancelados pela comunidade em que viviam. Eram taxados talvez como loucos. Noé, então, por estar construindo uma arca gigantesca naquele contexto ali. Mas eles estavam anunciando já o fim. Noé, eu gosto muito da história de Noé. Porque é o que a gente está vivendo hoje. É filho contra pai, pai contra filho, é promiscuidade. Tudo isso está acontecendo hoje. E se você olhar a Bíblia, cara, quando chega no auge, todas essas histórias, quando chegaram no auge da sociedade, está muito suja, Deus foi lá e fez assim, ó, pá,
A gente está quase chegando no auge, hein? O golpe tá aí! A gente está quase chegando no auge. E se a gente não começar a se posicionar como esses homens e trazer a nossa casa para esse posicionamento diante dessas dificuldades, dessas adversidades, dessa tentativa maligna de Satanás de nos calar e nos parar, ferrou. A gente não vai conseguir, não. A gente vê nitidamente que, em detrimento de por causa de um cancelamento por causa de uma atitude, a outra parte não foi vista. Sim. Então, a atitude da Bruna Carla, voltando lá no ponto, né? Ela é cancelada porque ela se negou a ir no casamento, mas ninguém pensou, né? Ninguém para ver que ela está sendo cancelada por uma posição religiosa que ela tem. Sim. Então, de certa forma, era para ela ser respeitada porque ela está assumindo um posicionamento. E muitas das vezes a gente, como liderança, né, a gente evita falar de certos assuntos para evitar, não vou dizer o cancelamento, mas para evitar ser perseguido ou para evitar ser apontado, né? Enquanto, na verdade, o que a Bíblia nos ensina é que a gente precisa pregar a palavra. A verdade da palavra é uma só. Ela precisa ser contextualizada, ela precisa estar de acordo com a nossa cultura, o nosso entendimento. A gente está até falando sobre cosmovisão, né? Mas a nossa pregação ela precisa estar alinhada com o que a Bíblia traz para a gente. E no aspecto principal, em obediência a Deus, a gente precisa ser mais incisivos naquilo que a gente crê. É aquele lance, né? Mas eu estou numa festa, eu como sem perguntar. Até tem aquele texto lá isolado que fala para você não perguntar o que é. Mas aí a pessoa, não, aí eu estou em algum lugar, eu como, né? Mas aí eu vou viajar, eu não vou, sábado não tem essa de sábado, dia do Senhor. Eu uso o sábado para... Estou viajando. Sim. Tipo assim, não, Senhor, peraí. Eu estou contemplando as sábado maravilhas do Senhor no sábado. Porque assim, o posicionamento que você está falando é algo que a gente não pode abrir mão nunca. Eu não sou cristão dentro das quatro paredes apenas. Sou cristão 24 horas por dia. A gente brinca assim de pessoas que são agentes secretos de Deus, né? Não tem que ser agente secreto de Deus. Eu tenho que ser um embaixador do reino. Exatamente. E pensando sobre isso, eu penso muito sobre Davi. Imagina se Davi fosse cancelado por Deus. Um cara que é chamado homem segundo o coração de Deus. Você vai em Hebreus 11, vai falar que ele é um dos heróis da fé. Você vai em Apocalipse, a Bíblia cita Jesus como leão da tribo de Judá, da raiz de Davi. Olha a responsabilidade, o tamanho da exposição desse homem. Sim. Se ele tivesse sido cancelado. Mas o que Deus fala? Até foi falado no outro podcast, né? Que Deus não rejeita um coração contrito, quebrantado. Então, todos nós podemos ter a possibilidade de errar. Sim. Mas agora, o outro não tem a possibilidade de nos cancelar por conta disso. Você imagina se todos que errassem na Bíblia fossem cancelados. E você vai ver que as principais pessoas da Bíblia, e eu não estou aqui defendendo o erro, mas estou dizendo para vocês que errar é humano, né? O ditado fala que persistir no erro é burrice, né? Mas eu entendo que errar é humano, mas o perdão é divino. Sim. A possibilidade do recomeço, a possibilidade de uma nova oportunidade é de Deus. Né? Imagina se Davi não tivesse... Mas agora, a resposta para o perdão, ele precede não, né? Ele vem depois de um arrependimento. Então, essa mulher que eu falei do caso lá, se ela tivesse arrependido do que falou, se justificado publicamente, né? Falou em relação à AIDS lá na África do Sul, do voo. Será que todos teriam perdoado ela, embora ela fez isso depois? Depois que ela foi mandada embora... Depois que aconteceu, imagina o estrago que isso causa pra gente. Imagina, por causa de uma fofoca. Tem um caso na nossa igreja que conta assim, né? Que o irmão foi pego saindo de um motel com uma outra irmã. Vocês conhecem esse caso. E aí uma irmãzinha que estava passando viu... Como é o nome do irmão? Não, isso é muito antigo. Ele foi pego saindo do motel com uma outra pessoa. E a irmãzinha que viu, contou, o irmão foi disciplinado, quer dizer, o irmão não foi ouvido, aconteceu tudo. Quando foi descobrir, quando o irmão foi ouvido, ele trabalhava no motel
e estava saindo com uma outra funcionária, saindo para pegar o ônibus fora. Quer dizer, olha o perigo e o estrago que foi causado na vida desse irmão por conta de não ter sido nem ouvido. Qual Ele igreja foi que eles eram? julgado. Isso aconteceu, né? E eu fico pensando, gente, olha o que é a fofoca, né? Que é outro tema, né? Que é uma sugestão aí, que pode acontecer. Essa pessoa foi cancelada, não teve nem oportunidade de se defender, cara. Olha só o tamanho do estrago que foi causado. E eu penso para a gente, então nós como cristãos, qual é o nosso posicionamento? Nós não devemos ter medo de nos posicionar quando isso defende princípios bíblicos inegociáveis. Nós não precisamos falar assim, a minha família vai me cancelar, o trabalho vai ser cancelado, sabe, a minha namorada, meu namorado vai me cancelar. Não, cara, eu preciso me posicionar. Você imagina se Daniel não tivesse posicionado. A cova dos leões para ele foi pedagógica e também foi um motivo de glorificação do nome de Deus. Sim. Daniel foi cancelado pelos homens, mas ele foi engrandecido no reino de Deus. Os céus testemunharam o posicionamento de Daniel. Ele não ficou com medo de ser cancelado. Paulo não ficou com medo de ser cancelado. Paulo viveu uma vida que ele falou, cara, o morrer para mim é lucro. Ele está dizendo assim, pode me cancelar, pode riscar sabe, do convívio com os judeus, sabe, com o imperador romano, pode fazer o que vocês quiserem, mas eu fico com Deus, a minha posição é inegociável. E o que eu gosto também de Paulo é que no final de tudo ele não fala eu venci, sabe? O cara fala combati o bom combate, acabei a carreira. Ele não falou eu venci. Não, o cara diariamente ele estava combatendo, ele estava lá, ó, combatendo todo dia era um cancelamento, todo dia era uma dificuldade, e ele estava lá combatendo. E aí a gente precisa pensar também agora, se eu estou pronto para viver esse cancelamento, que, desculpa, é isso, a vida do cristão é esse eterno cancelamento. Porque o mundo jaz do maligno. O mundo... A gente não pode esperar que o mundo nos aplauda ou... Você está pronto para isso? Eu tenho trabalhado isso comigo todo dia de manhã, no meu devocional. Eu saio de casa, entro no carro, paro tudo, leio lá, oro, faço meu louvor, e vou do caminho de casa até o trabalho, eu vou falando, Deus, que o Senhor me dê estrutura para suportar as falas, os olhares, que eu possa me posicionar, apesar de... que eu possa olhar e me enxergar como uma cidadã dos céus, e que, se eu sou cidadão dos céus, eu tenho que me posicionar da mesma forma que eu me posiciono politicamente. Por que a gente não tem medo de se posicionar politicamente, mas tem medo de se posicionar quando a questão é religiosa? Sabe? Eu fico, Senhor, me prepara, que eu seja forjada por Ti, para quando eu chegar lá, eu não quero pegar minha espada e matar ninguém, mas eu quero pegar a Sua palavra, que é a espada, para talvez trazer essa pessoa até a Ti, através do meu testemunho. E eu vou todo dia, diariamente, eu faço essa oração. Senhor, que eu tenho estrutura para ser cancelado. Cara, a minha história favorita é de Raabe. A mulher é muito doida, mano. Quem é a louca que vai dar o sinalzinho lá, botar lá o fio de escarlate? Ela estava querendo, estava pedindo para ser cancelada pelo povo dela, podia ser morta. Mas a mulher, ela creu em Deus, ela tinha certeza, ela queria salvação para a família dela. E eu faço esse exercício todo dia, que eu possa ser corajosa, né? Que eu possa ser corajosa como Raabe e ficar lá com meu fiozinho de escarlate todo dia. Que as pessoas, ao olharem para aquele fio de escarlate, possam ver em mim o sangue do Espírito, o sangue de Jesus, o brilho do Espírito Santo. Quando alguém chegar para mim e falar assim, você tem cara de crente, gente, eu fico tão feliz. Fico primeiro assustada, eu fico assim, gente, tem cara de quê? Irmã do coque, do negócio. Do coque com esse isso aí cabelo já não não gosto muito. Mas assim, eu fico feliz, cara, porque eu me sinto Raabe com um fiozinho de escarlate lá. Eu fico, gente, eu tô realmente sendo aprovada por Deus. E é um exercício. Porque quem é que quer ser excluído? Pois é. Ninguém. Mas que a partir, né, desse momento, nós possamos pensar sobre isso. Pedir ao Senhor, Senhor, me dê maturidade. Fortaleça a minha mente, o meu emocional. Porque, gente, é muito difícil. Eu passo por situações porque eu trabalho na assistência social, então eu trabalho com os públicos minorizados, com essas pessoas que são minorizadas. Então, eu trabalho com os gays, eu trabalho com as pessoas em vulnerabilidade social, econômica. Então, eu trabalho diariamente com isso. Eu peço, Senhor, que eu consiga me posicionar não só como cidadã brasileira, entendendo que todos têm o seu direito, mas também como sua serva.
E ser cancelado é só... É só consequência. Só consequência. Quantos seguidores tu tem lá, cara? Tá 6.400, alguma Que coisa. isso, cara? Famosa. Gente, nem é. Tu pagou pra poder... Paguei não. Comprou os árabes lá. Tá tudo árabe. É mesmo? Tudo árabe? Não, né? Não. Ah, pensei. Não, gente, assim, na internet a gente é um pouco pior assim de você se posicionar, porque são muitas pessoas e tem gente que não é do estado do Rio, tem gente que é de fora. Mas assim, eu até agora, né, até esse momento aqui, Não tem hater. não tive ainda, né? Eu sempre coloco minhas posições, né? Quem acompanha lá sabe. Tem até uma menina que eu sempre fico repostando os vídeos dela o tempo todo, que ela é bem assim... Polêmica. Toda hora sai vídeo dela falando de algum tema, né? E eu acho super legal, sabe? Eu acho assim... Eu fico assim, caraca, será que um dia eu consigo fazer um vídeo, tipo... Ela fala bem e tal, posicionamento, né? Forte. Então, assim... na internet, hoje em dia, você tem pessoas que você tem que ter cuidado de falar. Outro dia eu fui comentar uma postagem, aí a menina comentou lá. Minha filha, né? Você que estava lá? Porque você tá falando o quê, né? Você que estava lá? Tipo assim, a gente não pode discordar. Porque, né, a gente está passando, mas é uma situação ruim, mas você não pode dar sua opinião. O restante dos 500 comentários que estavam lá não tinha resposta. O meu teve porque eu me posicionei. Sabe? Então, assim, você vai ser cancelado. Não importa. Você vai ser cancelado, filho. Olha aí, ó. Ah, falar nisso, ó. Segue a gente lá no TikTok, hein? Promecistas Rio. Segue a gente lá. Você tem TikTok também? Tenho. O que você faz lá no TikTok? Sem dancinhas. Não, dancinha. O TikTok. Vai ser cancelada. Pelo amor Pastor, de Deus. pastor. Cadê o pastor? Fala teu Instagram aí. Fala teu Instagram, teu TikTok aí. É @stephanie.cris92. Os dois. Depois a gente vê um jeito de botar na tela aí. Tá, beleza. Então, é isso aí, ó. Segue a gente lá, falar nisso hoje, né? Tô falando hoje aqui, mas eu não sei quando você tá assistindo aí, mas com certeza botamos o vídeo lá do pastor Marcos Vinícius lá falando e o negócio tá bombando lá, mano. Ó, você vai lá, gente, segue a gente lá. Compartilha a gente. Compartilha a gente. É engraçado, né? Porque hater tem na rede social é moleza, né? Moleza. Eu não posso postar um vlog. Se eu postar um vlog, aí alguém manda mensagem assim, virou blogueirinho, né? Exatamente. Cara, eu já tenho dificuldade com a câmera sozinho, falar com a câmera, né? Toda vez que eu venho pro Rio, eu tento fazer como é que chama? Aqueles vídeo vlog, né? Vlog. Eu tento fazer uns vídeos de vlog, mostrando onde eu tô. Esses dias estive lá em São João, né? Falei, mas eu fico tanta vergonha, cara, tanta vergonha. Eu trago o tripé fica ali na bolsa, eu não carrego, não ando com ele. Eu tô tentando vencer isso, irmão, tô tentando. Aqui é diferente, aqui o ambiente é diferente. Mas falar sozinho com a câmera é muito difícil. Mas justamente porque às vezes a gente fica pensando no que você está falando, sim, na forma que você está falando, né? Eu estou lançando alguns vídeos na internet, né? No meu canal lá no YouTube. Mas para mim poder tentar vencer o meu receio de falar. Porque às vezes o que vem com relação ao pensamento da crítica. E a crítica é nada mais do que, às vezes, você... O medo da crítica, muitas das vezes, é esse medo de você ser cancelado ou você ser apontado para algo que não era nem teu objetivo. Às vezes você vai fazer uma reflexão, você vai trazer uma palavra, você vai trazer Porque reflexão, o nome já diz, né? É para você pensar, cara. E às vezes você faz esse pensamento. O Papa, esses dias, cara, estava falando lá sobre o Deus que você crê, para você refletir. Porque às vezes o Deus que você crê não existe. Pronto, mano. Papa não crê em Deus, falou que Deus não existe. Cara, olha só. As pessoas distorcem o que o cara fala para poder dizer algo que elas acham que é. Então elas interpretam e jogam isso como se fosse uma verdade. E aí, quando você se expõe na internet assim, que a Stephanie, às vezes, posta lá uns vídeos de mensagem, às vezes. Às vezes ela posta besteira também, que eu já vi. Mas eu sigo algumas pessoas. A Luiane eu sigo. Luiane eu queria trazer aqui, mas a Luiane não quer papo comigo, não. Nossa blogueirinha. A Tânia eu vejo bastante coisa que a Tânia posta lá.
Eu fico olhando todo mundo para poder ver, né, o que a pessoa tá fazendo. Se não vacilou, né? Se não tá dando mau testemunho. A gente dá logo o print para mandar pro pastor. É assim que funciona, hein, galera? Olha o cancelamento. Não tem jeito. Se você postar qualquer coisa, você vai receber alguma crítica. Seja ela construtiva ou destrutiva. Então, assim, as construtivas, elas nos ajudam e nos estimulam a produzir mais conteúdo. Uhum. As destrutivas, muitas das vezes, paralisam. A gente não pode ter medo de postar coisa, porque pode ser destrutivo para uma pessoa. Desde que isso não seja algo que ofenda nenhum tipo de princípio, né, moral ou religioso, né, falando mal de ninguém também, a gente precisa se posicionar, né? A gente precisa postar. E você, às vezes, acha assim, vou postar um vídeo de bobeira, assim, tô no trabalho, vou postar uma fala. Às vezes, estou indo para o trabalho, posto um vlog, né, como você fala, indo para o trabalho, falando alguma coisa, o pessoal fala assim, amém, alguma coisa. Eu falei, caraca, tipo assim, uma pessoa que eu nem esperava, ela viu o vídeo, postou, ela falou, poxa, obrigado que essa palavra veio para mim nesse momento. Aí eu falei, caramba, cara. Pra você ver que a gente, às vezes, quando a gente liga a câmera pra gente começar a gravar algo, a gente está mais preocupado do como a gente está falando, com a gente, do que quem está recebendo. E por isso trava a gente. Caraca, será que vai pensar o quê? Será que eu tô bom aqui? Eu gravo 30 vídeos, Será gente. que... Daqueles lá do Instagram. Então, foto, vai um. esquece, né? 500 fotos para sair uma boa. Não posto. Então, tipo assim, a gente está pouco preocupado com o alcance daquilo. Então, a gente tem que gerar conteúdos que alcançam outras pessoas, independente do que a gente acha, porque não é sobre a gente. Não é sobre a Stephanie estar lá, sabe? Não é sobre... Eu todo dia tento postar, agora eu e Miss, depois a Miss começa também, né? A gente está fazendo um Glorify, ele dá todo dia o seu devocional. Então, todo dia a gente posta. E, cara, não é que tem gente que para ler e comenta? E, tipo, às vezes é pra gente, aquilo tá indo... encontro com a gente, mas não. Só o fato da gente compartilhar aquilo alcançou outra pessoa. Então, é isso que a gente precisa... Eu acho que, assim, no mundo da internet, a gente precisa se posicionar quanto a isso. Sabe? Influenciar e ter conteúdos que cheguem a alguém. Muitas vezes a gente canta, né? E, faz um vídeo aí cantando. Poxa, eu queria tanto ver vocês cantando. E a gente começou a botar o Instagram da igreja, agora lá de Lago dos Peixes, para subir vídeo, gravar culto. E o tanto de gente que começou a seguir, o tanto de gente que começou a comentar, caramba, tô vendo vocês lá todo dia agora, hein? Tô acompanhando o culto. Poxa, que bom. Entendeu? Então, essa parte da mídia, essa parte, né, que a gente consegue alcançar outras pessoas é muito legal. Porque, às vezes, a gente está do lado da pessoa e a gente nem para falar de Jesus. Sabe? Rotina, dia a dia, trabalho, às vezes a gente nem para falar de Jesus, mas a gente começa a falar de Jesus para uma pessoa que está lá do outro lado. Como? Influenciando através disso. É muito legal isso. É legal mesmo. Cara, eu já me travei, vou soltar um ponto polêmico aqui. Eu já travei porque eu não sou boa com a internet. Gente, eu não suporto câmera. Eu fico muito, muito nervosa. O celular do Douglas são vários vídeos que eu consigo postar um lá no Instagram do MJ. E toda vez eu volto e falo a mesma coisa para ter certeza que eu não ofendi ninguém. Aí a minha fica assim, você é louca! Perdeu o juízo. Menina, não tá nada espontânea, porque você gravou a mesma coisa 30 vezes. E às vezes a gente assenta na igreja. Às vezes você está sentindo de Deus, o coração queimando para você ir lá abraçar a pessoa, falar uma coisa. Você fica assim, pô, não vou não, porque fulano é complicado, hein? Fulano vai achar que eu tô me metendo na vida dele, vai contar para ciclano e aí já viu. Gente, eu já levei um beliscão de Deus por conta disso. Porque na minha cabeça, eu não deveria ir lá falar com fulano, porque fulano é complicado e ele poderia falar que eu tô me metendo na vida dele. Eita. E Deus estava para mim, Jânia, vai, ora pelo fulano, ora pelo fulano. E o meu medo de parecer ofensivo a ele, ou que isso gerasse algum tipo de cancelamento dentro da igreja, era tão grande que eu não ia. Até que veio o irmão do meu lado, pegou na minha mão e me expôs para toda a igreja. Ela pegou na minha mão e falou assim... Fez exposed. Por que te calas? Falou que eu te dei. Vai fazer o que eu te mandei.
E eu fiquei, caramba, Deus me pegou. Gente, é uma vergonha. É uma vergonha. Que todo mundo parou para olhar. E eu fiquei assim, meu Deus, será que eu pequei durante a semana? A irmã vai falar algum pecado? Não sei. E a irmã, não, vai fazer o que eu te falei. Pecou, né? Pecou, desobedeceu. Que pô. medo é esse? Que medo é esse de se impor, de falar aquilo que eu te mandei falar? E aí eu fui lá, abracei, depois de um tempo, não naquele culto para não expor o outro irmão, abracei e falei com ele, poxa, Deus falou isso comigo. Eu estava com muito medo de ir até você e causar algum tipo de constrangimento e acabar sendo vista mal pela igreja, sabe? Pelas pessoas ao redor. Mas acabou que Deus pegou e me deu um tabefe na frente de todo mundo. E às vezes a gente é assim, gente, dentro da igreja. A gente não se posiciona dentro da igreja. A gente não se coloca lá como boca de Deus dentro Somos da igreja. irmãos, mesma fé. E a gente não se posiciona, porque a gente tem medo do pensamento do outro irmão. Se Deus falou, a irmã sonhou aí essa semana e falou comigo que eu cheguei para ela e falou assim, Deus está mandando tu falar. E ela é nordestina, né? E ela tem um sotaque, gente, lindo, eu amo. Deus está mandando tu falar. Aí ela falou assim, e eu falava para você e ficava assim, falar o quê, mulher? Aí eu falava, Deus está mandando tu falar. Ela levantava e falava, quem tem que cantar, canta, quem tem que pregar, prega. E é isso que Deus mandou eu falar. Aí eu falei, cara, é isso. Às vezes a gente se trava, porque a gente acha que as pessoas não vão entender, ou a gente acha que as pessoas estão armadas demais. Gente, a vida do cristão é isso. Amor, Deus mandou, se posiciona, vai lá e fala. Se Deus falou, desculpa, pessoas, que vai para o inferno, querido, vai para o inferno e ponto. Não tem mais A palavra ou menos. está clara, né? A palavra está clara. Se Deus está falando que tal pecado tem essa consequência, meu irmão, um beijo, tem essa consequência. Se você quer mudar, se você está precisando de ajuda, vamos lá, vem comigo. Gente, falar também com essa intenção. Com a intenção de trazer para perto, não de afundar a pessoa. Porque às vezes a gente fala com a intenção, vai pro inferno, querido. Vai de tobogã, entendeu? Então, assim, também tem essa questão, entende? Da gente mostrar esse lado de posição, de se posicionar, mas se posicionar com essa visão de tratar. E ele está estudando psicologia, né? Eu trabalho com um monte de psicólogo. E eu tenho tentado ter mais esse tato, sabe? Poxa, eu posso falar tudo o que eu acredito para outra pessoa, mas se aquilo ali não vai gerar nela alguma mudança, pô, cara, às vezes nem vale a pena. E aí, por isso que no meu trabalho, todo dia, eu levo um textinho bíblico, jogo ao vento, tipo, o nego tá lá brigando, aí, porque Deus disse, a Bíblia, assim, assado. Poxa, vem aqui, vamos lá na minha igreja, vamos nesse estudo, vamos conversar sobre esse assunto e tal. Porque, gente, é isso. E cancelamento é o que mais tem. E aí, gente? Ó, acho que Deus falou contigo agora, hein? Tu não pegou agora, tu não pega mais nunca. Se liga aí, hein? Não vai ser cancelado de bobeira, né, irmão? Mas vamos respeitar uns aos outros, amiguinho, coleguinha, vamos ter empatia. Nós, como cristãos, precisamos ter a empatia dentro do nosso coração, o respeito, tá? Mas não podemos abrir mão daquilo que a gente acredita, da nossa fé. Nós precisamos defender a nossa causa, nós precisamos defender aquilo que nós pregamos, nós precisamos defender a nossa maneira de viver, né? Eu tenho chamado que é o estilo de vida. Isso é um estilo de vida. Viver, na verdade, é um estilo de vida. Você precisa abrir mão de ter, às vezes, a amizade, porque aquela pessoa não te suporta, porque você lê a Bíblia, porque você vai para a igreja, porque você abre mão de algumas coisas, você não come algumas coisas, você vai para a igreja no sábado. Mas a gente respeita todo mundo e devolve em amor qualquer palavra contrária, qualquer palavra de ódio, às vezes, qualquer cancelamento. A gente precisa isso. Precisamos compreender uns aos outros. Jesus veio para todos. Você foi chamado para ser luz nesse mundo de trevas. E nós temos visto um mundo onde as pessoas têm se entregue a um panorama, vamos dizer assim, mais generalizado. E aí acham que mesmo quem tem a sua fé, a sua prática, ele precisa se adequar. Enquanto, irmão, vamos ficar esperto nisso aí, né? Não falamos aqui politicamente,
em respeito a Stephanie, que está de vermelho. Brincando, Stephanie. Mas não falamos sobre política aqui, mas a política, às vezes, está nos dividindo, irmão. A política está dividindo a igreja. E nós precisamos ficar atentos. Independente do partido político, nós precisamos avaliar politicamente o que a Bíblia diz. Né? Nós precisamos estudar a palavra de Deus, avaliar a palavra de Deus. A gente sempre fala sobre isso aqui. Se você estiver ligado, você vai ouvir sempre isso aqui. Nós precisamos avaliar conforme a palavra de Deus se aquele candidato está de acordo o plano de governo dele, a plataforma de governo, se está de acordo biblicamente, para que você escolha ali o menos pior que você vai votar. Porque perfeito não tem, não. Mas nós precisamos ter a nossa escolha política e tudo mais, porém, nós não podemos deixar que isso nos divida. O amor de Jesus precisa nos unir. Nós precisamos nos abraçar. Se você não concorda com o irmãozinho, irmão, ore por ele. Ore por ele, para o Senhor abrir a mente dele, para o Senhor ajudar ele. Pode ser que ele esteja olhando a vida por um outro ângulo. Eu não vou dizer o nome do pastor, mas conversando com um pastor, ele teve um encontro com uma juventude, passou a ser professor de jovens na escola, e ele falou, cara, é surreal, é um outro mundo, é um outro universo. O que a gente prega dentro da igreja não alcança essa juventude e não vai alcançar enquanto a gente continuar pensando do jeito que a gente pensa. Então é necessário que a gente se coloque no lugar do outro e que a gente veja o contexto onde a gente está vivendo. Olha só, um pastor experiente, pregador da palavra, quando ele tem um encontro com a juventude atual, ele dá por si que aquilo que ele pregava no púlpito não era muito bem aquilo que os jovens vão conseguir entender. Então nós precisamos fazer essa avaliação sempre, irmão, sempre. E precisamos avaliar dentro da nossa casa se a gente não está fazendo um cancelamento com alguém. Se precisa de um puxão de orelha, a palavra de Deus é clara lá. Chama outro, vai lá, dá aquele puxãozinho de orelha, é legal, né? Se o pastor precisa tomar alguma posição, compartilha com o pastor e deixa ele, né? Ele é o sacerdote aí da casa do Senhor, é o anjo da igreja, ele que vai tomar essa posição, se ele vai ou não tomar uma atitude disciplinar contra alguém. Não é seu papel, tá certo, irmão? Mas faça essa reflexão, pensa nisso, irmão, que às vezes a gente acaba afastando alguém. Falamos semana passada, estamos falando hoje sobre cancelamento, e às vezes a gente afasta alguém. Às vezes a gente erra por não se posicionar, por não dizer aquilo que a gente crê, que a gente pensa, conforme a palavra de Deus, não expor a palavra como deveria. Pensa nisso, que Deus te abençoe. Segue aqui a Stephanie, segue ali a Mijane. Mijane, como é que é teu Instagram aí? Fala aí. Tu lembra? Meu Deus, não lembro. Acho que é @Mijane Marinho. É? A única Mijane que vocês vão achar lá. Gente, provavelmente não tem muitas Mijane por aí, não. E, tu quer falar teu Instagram também? Fala aí, pô. É Diego Barros RJ. Aí. Então, segue a gente lá. Segue a Convenção Rio de Janeiro, Promessistas Rio. Segue a gente lá. A gente está colocando alguns cortes no TikTok e a gente está vendo que isso tem abençoado muitas pessoas, né? Temos colocado os cortes aqui do podcast, experiências. Teremos mais testemunhos. Comenta lá, irmão. Comenta lá se você quer ver algum tema, quer algum assunto para a gente tratar. Eu tenho recebido o retorno de alguns irmãos, o quanto que as pessoas têm gostado de assistir, de conhecer, né? Tivemos esses dias proporcionado pela Convenção Geral e pela Convenção Regional, a imersão pastoral, e como foi maravilhoso ali o momento com os pastores, a gente poder... Estava todo mundo ali já se conhecendo, né? Todo mundo já se conhece, porque todos eles ali já tinham compartilhado a história aqui, todos se assistiram, né? Então, a gente estava muito bem próximo, muito bem íntimo, muito bem mais tolerantes e de auxílio, né? Para auxiliar um ao outro. Irmão, foi uma experiência fantástica mesmo, né? E a gente precisa fazer essa reflexão, a gente precisa assistir aqui os episódios, isso é muito bom. Que Deus abençoe sua vida. Mãe Helena, mais uma vez, beijinho para a senhora, no seu coração, continua orando pela gente. Um dia a gente fica bom, viu? Um dia a gente melhora. Um abraço a todos aí, que Deus abençoe a sua vida. Valeu, missionária Mijane. Amém. Valeu aí, Dieguinho, valeu aí, Stephanie. Um abraço a todos. Sexta-feira que vem, 19 horas, estaremos juntos. Valeu! Fala, pessoal! A Convenção Rio de Janeiro, em parceria com a Junta de Missões, está convidando você para o dia 6 de agosto, às 9 horas da manhã, ali na Igreja Em Piedade.
você, liderança, poder participar desse dia especial de treinamento. É um momento de treinamento, de capacitação para o seu crescimento ministerial, pessoal, para que você contribua mais com a igreja local, com a sua igreja local. Pastor, traga seu corpo ministerial. Você tem esse chamado aí para fortalecer a tua igreja local, para poder viver ali uma grande experiência, um grande aprendizado. Vai ser no dia 6 de agosto, às 9 horas da manhã, na Igreja Adventista da Promessa, em Piedade. Tá bom? Que Deus abençoe a todos e nos vemos lá. Valeu! A paz de Cristo, queridos. Aqui quem fala é o Pastor Júnior, líder do Ministério de Intercessão Regional. Estou passando por aqui para fazer um convite. Antes de fazer esse convite, eu quero fazer uma comparação ao texto de Atos 2, versículo 1, que diz que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. É exatamente isso que eu quero convidar você. Dia 3 de setembro está chegando aí, nós temos a Vigília Regional. Será ali no Colégio Valfredo, bem pertinho da igreja em Ausch, e vai começar a partir das 22 horas até as 6 da manhã. Quero convidar você a montar a sua caravana, a se consagrar, a buscar ao Senhor por esse período de avivamento que estamos buscando, para que o Senhor nos surpreenda, se faça presente, vidas sejam renovadas, transformadas, curadas, para a glória do Senhor. Conto com você, não esqueça, dia 3 de setembro, às 22 horas, nós nos encontramos querendo Deus.